Salve, salve, Rede Super! Que bom que você está com a gente aqui na programação da nossa querida Rede Super, essa grande missionária da Igreja Batista da Lagoinha, levando aí a palavra de Deus para o mundo inteiro e agora no nosso programa, agora é com eles. Gente, olha só, os nossos olhos eles devem estar sempre focados em Deus, não é verdade? Só que e quando a gente desvia? Aí vai ficar mais complicado, né? Por isso que nem sempre é fácil deixar de pensar nas coisas que estão fora, pensar ali nas vaidades, e a gente tem que considerar, deixar tudo isso que nos tira o foco do Senhor de lado. Então agora nós vamos tratar sobre esse assunto, sobre a vaidade, sobre o orgulho na vida do homem de Deus. Então, não mude canal. Prepare-se, chama a homarada toda aí que você conhece, coloca ali nos tios do Zap, porque, afinal de contas, o nosso programa Agora é com Eles já começou. É isso aí, meu povo, exalando assim testosterona, programa para homem, mas claro, serve para a família inteira. Então você está no lugar certo para você aprender aí muito mais, porque a Rede Super tem essa missão. E antes da gente tratar aqui sobre o assunto de hoje, sobre essa questão da vaidade, manter o foco em Deus, do orgulho, eu quero aqui cumprimentar ele, o cara gente boa, é assim... Quarta pessoa da Trindade, o cara conhece tudo, meu querido parceiro, Léo Capuchinho. Que isso, hein, meu Serginho? Estamos aí mais uma vez para mais um programa, Leozito, com muita expectativa. Cara que, assim, a cada programa você está mais bonito, Leozito. Ah, cara, não tem como, né? Eu nasci bem, eu sou quase uma sumidade. Pois é, Deus foi muito bom contigo, cara. Foi legal também. Foi bom. Olha aqui, ó, cada vez mais bonito, mais magro, mais cheio de vida. Uma elegância sensacional. Essa elegância aqui não é à toa, né? É o pessoal da Andres que me ajuda, porque se não fosse eles me ajudando no look, não tinha como não. Mas nesse estilo, em Lagoinha é só o Sei e o Dedé. Que isso, hein? Aí eu tô num nível, aí é muito alto, aí o nível fica lá em cima, irmão. Você sabe que é, né? Agora, Léo, e o nosso convidado de hoje aqui para o Agora é com Eles? O programa vai esquentar, não vai não? Vai esquentar demais, estou com muita expectativa, porque esse bate-papo, esse momento aqui nosso de hoje vai ser maravilhoso. É um cara que trabalha ali, assim, diretamente com essa linha e eu acredito que ele também vive muito sobre esse contexto aí. Então, vamos conhecer o nosso convidado? Roda! Alex Passos é casado com Carla há 22 anos e é pai do Matheus e do João Pedro. Ele ganhou notoriedade com o programa Balaio, veiculado na Rede Super. Na direção e produção artística, Alex assina projetos de artistas renomados, como Fernandinho, Leonardo Gonçalves, Gabriela Rocha, Thales Roberto, Diante do Trono e André Valadão. Alex é idealizador do Balaio Music e tem em seu casting a banda Preto no Branco e o ID Festival, um dos maiores eventos cristãos do país. Alex já foi diretor da Rede Super e da Rede Bênção. Venceu vários prêmios, entre eles o Troféu Talento, maior premiação da música cristã contemporânea nacional. Aqui na emissora, além de apresentar o Balaio, esteve à frente do programa Cesta Básica. Salve, salve! É isso, que é isso? Que apresentação, Que hein? apresentação fantástica. Eu fiquei muito feliz, me senti bem quando o Caputino falou assim, eu tô bonito, tô mais magro. Eu, como gordo, fiquei muito satisfeito de ouvir essa declaração. Já fez bullying, já comecei a frequentar Isso aí é bullying. para quebrar qualquer forma de Eu já fiquei vaidade. confuso quando você falou assim, é a quarta pessoa da Trindade. Eu falei, uma quarta da Trindade? É muito confuso, tô gostando. É, não, mas esse programa é de homem e de mulher, porque é muito confuso, tá muito confuso. Não, aqui é pra muito gente dar complexo. risada também e tudo, depois a gente anestesia a turma e depois só dá a paulada. Tá certo. Léo, Serginho, que prazer estar com vocês aqui. Que alegria, viu? Bom Gente, demais, bom e demais. aquele negócio, Léo, dá dinheiro, mas não dá liberdade pro cara, né? Exatamente. Olha lá, olha como é que o cara já chega. ele já é de quer casa, sentar. ele já chega ali, Dá ó. só a cadeira pra gordo sentar, já tá bom. Porque vocês botam o cara aqui, numa casa, Ó, isso aqui mas eu vou trazer desse- minha sogra. você queria Isso mais- aqui é formada minha sogra. Ah, isso aí é pra dormir, né? É, exatamente. Pra quem sabe, lê o pingo a letra, né? Como diz o pastor Não, Márcio, né? pra quem sabe ler um pingo é o ponto final, Ponto filho. final. Já Então resolve pronto, logo. morreu o assunto. Aí, tá vendo? Como é que a gente vai conversar Não aqui? tem jeito, né? não, mas é bem, muito os bom assuntos são ótimos. receber o Alex É aí. isso aí. Meu Alex,
Vimos ali na sua bio, que foi sensacional, né? Sensacional, Ainda VT. tem mais coisa para colocar ali, Deus. né, cara? Resumindo, podia resumir tudo aquilo ali e falar assim, Alex, servo, pronto, acabou. Pronto. O resto tudo ali é... Tu doido Resto. também, né? Resto é resto, cara. É a graça de Deus mesmo, a misericórdia de Deus. Porque quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da vaidade, manter o foco, toda hora tem um holofote ali para te desviar do caminho, não tem, né, ô Alex? Tem e já me desviou, inclusive. Hoje isso é muito bem resolvido, até porque eu já vou estar chegando... Ano que vem eu chego nos 50 anos, não é possível que depois de tanto tempo o cara vai Não continuar aprendeu. a ser idiota, né? Mas eu acho que essa questão da vaidade, cara, é uma questão muito normal em qualquer segmento que tenha evidência. Sim. Às vezes, não precisa ser só no meio artístico, não. Um pastor que tem evidência, né? Sim. Um profissional que tem evidência, que o ego dele sempre é massageado. Só que na parte artística é um pouco mais tenso, porque envolve muitas pessoas assistindo. E muitas pessoas também ali massageando o ego da pessoa. Seja um cantor, seja um artista plástico. Não, isso é lindo. Nossa, essa música é maravilhosa. Nossa, você é maravilhoso. Isso ali, se o camarada não souber administrar... Mas isso também não é novo. Isso começou no começo. Sim. Lá de trás. A queda do inimigo foi exatamente essa. Sabe o que eu vejo? Tem uma situação muito delicada. Quando você encontra alguém... Por exemplo, ser fiel no casamento é um desafio muito grande. Quando você está no meio de amigos que todo mundo trai a esposa, ele te, de uma certa forma, essa condição te faz pensar que isso não tem problema, que todo homem é assim. Aí você está no meio de amigos, todo mundo trai a mulher, você também é um canalha, você trai também. Você também normal. E se você Aí você está achar lá, assim, você vê os amigos todo mundo traindo, todo mundo contando, não, peguei na secretária, peguei não sei o que, a vizinha, não sei o que, peguei. O cara fala, não, tá vendo? Eu não sou mau, cara. Todo homem é assim. Aí aparece um crente, pelo menos deveria ser, e demonstra pro cara que ele é fiel. Cara, isso incomoda muito o grupo. Então é muito provável que esse camarada ele vai ser expelido desse grupo. E é muito provável que ele não se sinta confortável também naquele grupo, porque os caras vão ficar falando de sacanagem, mulher, não sei o quê, o cara não, esse assunto não cabe na boca dele. E ele vai ser expelido, porque ele incomoda, porque ele joga. Então o inimigo é isso. Por que você está falando tudo isso para voltar para chegar aonde? Na arte. O inimigo, ele caiu pela vaidade. Ele caiu exatamente pela soberba. Então é muito confortável para ele tentar todo mundo nessa área. É como se viesse para Deus e falasse assim, Deus, você me criou assim, você criou o artista assim, é erro seu. É onde o artista cai. Então eu acho que quem não caiu, pelo menos passou por essa tentação. Eu teve uma fase na minha vida que eu fiquei muito vaidoso também. Foi no auge do Cesta Básica, que eu estava na direção da Rede Super, o balé fazendo sucesso, eu estava com o balé fazendo sucesso, Cesta Básica explodindo, eu diretor da TV, que eu cheguei como diretor de imagem, fazendo produção do Fernandinho, André. Rapaz, eu tinha emagrecido na época, até bonito estava achando que eu era. Aquele trem, rapaz, eu comecei a achar que eu realmente não percebi isso. Não foi uma coisa que eu falei assim, não, eu tô estrela, eu tô vaidoso, não. Isso é uma coisa interessante, né? Porque na maioria das vezes parece que a gente não percebe que o orgulho está tomando conta do nosso coração, que a vaidade está tomando conta. Eu só percebi quando Deus Tá puxou o normal, tapete. né? vai ali naquela... Deixa a vida me levar. Vai nessa condição. Você não sente, você acha que não. Eu achava que eu era humilde, eu achava que eu era um cara simples. E nesse período eu não era. E aí bastou uma situação na minha vida que Deus me tratou, questão de caráter, de muitas coisas, né? A gente às vezes na vida dá tropeçadas. E um momento que eu dei alguns vacilos na minha vida, e nesse período de tratamento com Deus, ele colocou um espelho diante de mim. Aí eu pude perceber aquele babaca que eu tinha me tornado. Falei, nossa, velho, sério que eu virei isso aí? Que idiota. E aí foi uma reconstrução, né? Um novo tempo. Hoje isso para mim é muito bem resolvido, muito bem tranquilo. E hoje Deus está me dando produções maiores. Porque Ele sabe que meu coração hoje aguenta. Tem muitas pessoas, velho, que Deus não permite muito sucesso porque a pessoa não aguenta, velho. É verdade. Tem pessoas que o sucesso é o fim dela. Elas sonham pelo sucesso achando que é o começo, não. Muitas pessoas o sucesso vai ser o fim. Quantas pessoas a gente não conhece, que a gente conhece na comunidade, na família, fala assim, rapaz, se tivesse dinheiro, rapaz, ninguém aguentar, não. Se isso fosse bonito, rapaz, ninguém aquele aguentar, famoso ditado lá que a gente vê aí, pelo menos aqui em Minas, né? Deus não dá asa à cobra, né, cara? Mas é mais ou menos isso. Quem não conhece alguém na família, no trabalho, que você fala isso, cara? E, rapaz, se isso estoura, ninguém aguenta. Meu Alex, vamos só colocar aqui, vamos chamar mais um convidado aqui para esse bate-papo aqui.
um cara também que está em evidência e tem um outro tipo de, talvez um pouco, considerando esse lado assim do assédio e tudo, que ainda tem um quezinho aí pelo mistério, porque você só ouve, não vê, normalmente, né, muitos aí, nós vamos chamar o nosso parceiríssimo aí para compor o nosso bate-papo aqui, nosso querido Giovanni Gandra. Opa. Meu querido Giovanni Gandra, seja bem-vindo, nosso Agora é com Eles. Olá, senhores. Alegria estar aqui com vocês, homens que eu admiro tanto. Obrigado pelo convite para fazer parte desse bate-papo aí, viu? Obrigado mesmo, de coração. Giovanni. Eu conheço o Giovanni do tempo de João Molevade. Metade das meninas de Molevade, esse cara pegava na época. Tinha pegador? Pegador. A confissão. Pegador mesmo? Ele era da rádio lá, Tropical, aquela rádio lá que chamava, Giovanni? Você era locutor? Alternativo. Alternativo, nada a ver Tropical, velho. Isso, pegava nada. Alternativo. Giovanni era o terror, nossa. Mas isso tudo por causa do rádio mesmo? Ah, minha mulher era vaidoso metido, não cumprimentava lá, não falava comigo direito lá, era soberbo. Era terrível. Gente, isso aqui, Leozito, fogueiras das vaidades. Cozinha de casa. Né? Vamos lá. E aí, Giovanni, para você, cara, porque tem esse outro lado também, né? Que de ver aí a turma ouvir a voz, ter aquela curiosidade, saber quem que é, associar o nome à pessoa. Como lidar com isso para manter ali o ministério, manter aí a sua atividade, o seu trabalho focado em Deus? Então, eu gostaria até de fazer uma separação de antes de Cristo e depois de Cristo, né? Mais ou menos. São duas realidades totalmente diferentes, a que eu vivia e que eu vivo hoje, né? Isso, não ótimo. chegava a ser o ponto que o Alex falou, mas é claro que, evidentemente, que nessa época, inclusive muito mais jovem, a vaidade era algo muito latente, né? Muito presente na minha vida. Mas tinha aquele negócio também de que algumas pessoas se decepcionavam, né? A gente não tinha a possibilidade de ser visto hoje com as redes sociais como a gente tem, né? Então, naquela época, a pessoa imaginava a gente de um jeito e quando descobria que a gente era de um jeito totalmente diferente, rolava uma decepção muito perceptível, sabe? Imaginávamos, né? As pessoas nos imaginavam de uma forma e quando conhecia pessoalmente, via que não era nada daquilo. Mas hoje o meu foco é totalmente outro, né? Meu foco é totalmente outro e aí que entra a maturidade, não só a maturidade cristã, mas a maturidade pela própria idade, de saber administrar melhor as coisas, né? O foco hoje não sou eu, não pode estar em mim, não deve estar em mim. O foco do que eu faço hoje é Deus, é para Deus. Eu gostaria de ser um pouco mais conhecido, trabalho para que isso seja uma realidade, é claro. Mas o desejo, o intento do meu coração, que está dentro do meu coração hoje, é totalmente diferente. É até bom a gente pensar sobre isso, porque fama e orgulho são duas coisas distintas, né? Sim. Uma coisa é você ter fama, outra coisa é você ser orgulhoso. Isso, E exatamente. às vezes as pessoas falam assim, não quero ser famoso, não quero ter fama, não quero que o meu nome seja conhecido, não quero que o meu trabalho seja conhecido, porque eu não quero ser orgulhoso. São duas coisas distintas, né? Mas se uma andar junto da outra, aí uma puxar a outra, a gente já tem um problema. Eu vou te falar, sabe um dos caras mais famosos que eu já entrevistei na minha vida, e o mais humilde de todos? E por ironia, não é nenhum gospel, não. Apesar de que eu entrevistei muitos artistas gospel humildes. Mas o cara que mais... Ele foi tão humilde que ele me deixou constrangido. Infelizmente ele não está mais aqui, mas é um grande mestre da música popular brasileira, Dominguinhos, rapaz, você acredita? Entrevistei Dominguinhos, um cara extremamente famoso, conhecido internacionalmente. Sim. Né, é um dos principais discípulos aí do Luiz Gonzaga. Quando eu entrevistei esse camarada, velho, na época na Rádio Cultura, de uma simplicidade, de uma humildade, velho, que eu fiquei constrangido. Falei, pô, bicho, que cara... Você vê que não afetou a vaidade dele, o orgulho dele. Um cara super... E você, Alex, você e o Giovanni, principalmente lidando com esse lado meio artístico, né? Conhecendo aí muitos cantores, muitos ministros aí, os dois também tocaram num ponto em comum aí, que foi o da maturidade, de chegar a uma determinada idade. Como que a gente pode trazer aqui, levar o pessoal de casa esse contexto para até o mais novo conseguir? Será que tem jeito, tem uma receita, tem uma dica para chegar e falar assim, olha, você que está aí novinho aí, você está achando que é a última bolacha do pacote, meu irmão, segura a onda aí. Para tentar ajudar para que não passem, né, talvez, pelo que vocês talvez já passaram? Quer falar aí, Giovanni? Então,
como eu já disse, o foco do que a gente faz hoje dentro do nosso contexto, o nosso foco tem que ser um só. Engrandecer o nome do Senhor. A própria palavra vai dizer em Isaías que ele não divide a glória dele com ninguém. Quando a gente faz coisas por vaidade, apoiado e buscando alimentar a nossa vaidade, nós estamos trabalhando em prol de coisas passageiras, temporárias. Tudo passa a oportunidade, passa a sua juventude. Agora, quando você entende que há um propósito no que você faz, e esse propósito é engrandecer o nome do Senhor, você está fazendo coisas para durar a vida inteira e quem sabe até após a sua vida. Mas eu vou fazer uma interferência. Não empolga muito por um momento não que isso passa. Mas eu vou fazer uma interferência, talvez um pouco polêmica. E aí vai algo que eu tenho muito para minha intimidade, eu nem costumo abrir isso muito, muitas pessoas não vão entender. Vamos ver se vão entender aqui. O Giovanni falou uma coisa interessante. Deus não divide a glória. Na minha opinião, não quer dizer que ele não divida a honra. Sim. E as pessoas confundem isso. Isso é muito perigoso. Vou dar um exemplo. Vocês dois aí têm filhos. Tanto o Léo, Giovanni também tem filho. Suponhamos que você e seu filho fizeram um livro juntos. Seu filho desenhou, te ajudou a escrever. Seu filho. Mas você que ensinou ele. Você que ensinou ele a escrever. Você botou ele na melhor escola. Você deu toda a estrutura para ele, deu educação. Você foi... Se não fosse por você, seu filho não ia ser nada. Mas você ajudou e seu filho escolheu ser obediente. Se ele tivesse matado a aula, feito sacanagem na escola também, ele não ia ter o mesmo resultado que ele tem também. Então não tem o mérito dele de ter sido obediente? Claro, de ter junto com você? O interesse dele em fazer algo com você? Que ele fala assim, não, pai, você é velho, você é coroa, quer fazer com meus amigos. Então tem uma série de características do seu filho que fizeram com que ele obedecesse, que ele estudasse, que ele tivesse uma conexão com você, vocês fizeram um livro juntos. Quando for lançar esse livro, você vai ter algum problema do seu filho tirar foto com você e dar autógrafo também? Ou você vai falar assim, não, chega pra lá, isso é só problema nenhum. Entende? Então, isso é muito delicado, porque às vezes fala assim, eu vejo toda honra, glória, como se o cara não pudesse ter o mérito dele também, e a honra dele. Pois é, mas... O que eu penso é o seguinte, cara, o pai, Deus, ele ama dizer, cappuccino, café. Ô, Léo, eu fiz com você. O Léo, Deus dá a palavra pro Léo, maravilhosa, inspirada por Deus. Mas foi na cabeça dele, velho. Foi ele que criou, pegou uma palavra, o Espírito Santo de Deus veio, ele escreveu essa mensagem e trouxe uma mensagem de transformação. Por mérito dele. Porque senão Deus usava robô e só replicava. Pois é, mas é aí Você acha que Deus não fica feliz com essa parceria? Não, essa linha tênue aí a gente observa, porque quando você recebe um elogio assim, é claro que Deus quer que você te pôs ali. Ele que contribuiu para você estar ali, te deu todas as ferramentas. Se você recebe, você tem que saber receber aquele elogio, saber receber aquela glória ali, vamos dizer, aquela honra. Isso mesmo. Não é chegar e também fingir de fazer aquele meia-culpa, faça um É isso que eu já vi. Não sou eu, é Deus que faz. Mas E talvez é soberbo isso é até mais falar isso, às vezes. orgulhoso. Exatamente. Até soberbo de dizer que é humilde, não, a glória do Senhor. Por exemplo, ele está falando isso com tanta soberba de dizer que ele é humilde. Exatamente. Algo que, por exemplo, eu cito aqui que possa vir a aparentar aí um ar de polêmica é a questão, por exemplo, do jejum. Sim. Qual que é o maior desafio de quem faz um jejum aí de 30 dias bebendo só líquido? Descrição. Não, é chegar lá no final né? se achar ainda humano. Porque eu fiz lá 40 dias, 40 noites igual a Jesus, eu sou o cara, eu sou o doutor em divindade. Tem muito isso, cara. Entende? E isso é pelo lado também que precisa ser trabalhado no cara. Então o problema não é como o elogio chega em você, pode chegar todo tipo de elogio e crítica também, porque não é só elogio, né? Tem gente que detona. Sim. Né, Giovanni? Não, você é horrível, seu trabalho já foi criticado muitas vezes. Ficou uma porcaria isso e tal. Então não é só elogio. Tanto o elogio, tanto as críticas negativas que te jogam para baixo, tudo depende de como entra no seu coração. Exatamente. Porque é como você administra isso dentro de você. Se você administra dentro de você, entendendo que é o Senhor que te capacita, que sem Ele você não faz, fica muito bem resolvido. Porque é importante você também ser elogiado e entender e ter a honra também de saber que você é bom para te dar segurança para você continuar fazendo. Por exemplo, se a gente veio aqui apresentando, começando, eu lembro quando você começou. Se você não tivesse tido alguns elogiando, pô, velho, te viu na TV? Que legal, hein, mano? Nossa, você manda bem, cara, eu adoro. Quando você chega, rapaz, isso foi te dando o quê? Segurança. Eu vi você fazendo aí, como se tivesse... Não tem, agora lembra a primeira vez? Eu lembro da Priscila, cara. Priscila Coelho aqui. Sim. Quando eu falei com ela, você vai apresentar um programa de TV. Ela quase morreu. Não, você tá doido e não sei o quê. Eu falei, cara, hoje ela faz natural, por quê?
O tempo foi gerando confiança. Então, até os elogios, a honra, a pessoa tem que ter isso mesmo, para que ela fique mais segura, desde que ela administre dentro dela. Agora, quando ela começa a pegar isso e trazer para o coração, entendendo que aquele resultado foi positivo, porque ela foi boa. Ela começa a desprezar o que Deus colocou na vida dela, começa a desprezar a equipe dela, começa a entender que ela é especial. Aí perdeu tudo. Aí já começa a abrir espaço para corrupção, né? Mas também não podemos matar, entendeu? Matar também a pessoa... O elogio, ele é importante, afinal de contas, ele é um motivador. A pessoa precisa de elogio, o ser humano precisa de elogio. Claro. Se eu não elogiar meus filhos, eles vão ficar como? Eles vão ter situações na alma, situação nas emoções. Então, o elogio, ele é bem-vindo. A gente tem que saber a motivação por trás disso. Exatamente. Como o Giovanni falou também, né? Fala, Giovanni. Eu observo também o seguinte, tenho pedido a Deus muita sabedoria em relação a isso, que na nossa intimidade, a gente sabe muitas vezes quando a gente vai bem na execução de alguma coisa, de uma tarefa, talvez ministrando uma mensagem, a gente sabe mais ou menos quando foi bem e quando não foi bem também é bom que alguém nos diga também. Claro. Mas a linha realmente é tênue e é aí que eu peço sabedoria ao Senhor para não vacilar nunca nessa área. E eu me lembro de um caso muito conhecido, vocês conhecem muito bem esse caso, do pregador que depois de fazer um sermão lindo, maravilhoso, recebe o elogio de uma senhora que diz, olha que sermão maravilhoso que o senhor fez, né? Ele diz, você é a segunda pessoa a me dizer isso, a primeira a me dizer isso foi o Satanás, foi o demônio, né? Ou seja, o perigo que existe, né? E ele refutava esse tipo de situação justamente para não cair nessa armadilha. A questão é a motivação. Eu já achei chato. Mas a questão é muita motivação, porque assim... Eu gosto da pessoa, no meu ponto de vista. Não, também com quem se fala e a maneira com que se relaciona, para, por exemplo, dar uma resposta dessa. É porque muitas vezes ele pode ter percebido que a pessoa veio com uma intenção errada também, ser, né? Aí entender a situação. É muito complicado isso. Mas eu vejo que o grande ponto para a gente é a motivação. Porque não é o que se faz, é a motivação com que se faz. Porque a Bíblia mostra para a gente que orar, jejuar e até dar esmola pode ser feito por orgulho. Sim. E Deus condena. Exatamente. Deus não vai aceitar, Deus não vai receber. Então não tem a ver com o que se faz. Porque você pode fazer as coisas bíblicas, mas não ser aceitável diante de Deus por causa do orgulho que existe dentro do seu coração. A gente vê, por exemplo, quando você toca nesse ponto, Léo, eu lembro aqui de Saul e Davi. Aos nossos olhos, aos nossos valores, quem que pecou mais? Davi ou Saul, se for olhar? Aos nossos olhos, aos na olhos nossa naturais avaliação. das pessoas, da sociedade, você sempre coloca Davi, né? Pois é. Porque Davi Agora, fez coisas Davi era um homem segundo o coração de Deus e o Saul foi alguém que ele rejeitou. Por quê? Saul, eu fico imaginando, quando ele foi colocado lá, ele se destacava, o cara era bonito para cachorro, chegava, sobressaía todos os homens e tal. Imagina, o cara começou a se corromper quando deixou de ouvir o Senhor e começou ele a querer resolver as coisas. Ele começou a fazer, ele quis ser Deus ali. Ao contrário de Davi. Pecou, traiu, matou, fez um monte de zebra e ele tinha o quê? Deus, e aí? Agora é contigo. Pois é, mas é por isso que é muito relativo. Nós sabemos disso porque está escrito na Bíblia. Sim. Alguém escreveu e nós estamos muitos anos depois. Mas para quem estava na época, a percepção que as pessoas tinham é que elas viam. Então, para as pessoas, Davi era o pior. Ponto. Como hoje também. Não, então, é isso que eu estou falando, estou tratando pro dia de hoje. É aí que eu te falo, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, não, fulano é metido, fulano é estrela, fulano é... Cara, é julgamento, sabe por quê? Você não tem como saber o coração da pessoa. Sim. Só que a pessoa é mais estilosa, a pessoa não sei o quê. Cara, então isso aí, resumindo, e como isso tem a ver com o coração, pode ter um falso humilde, e pode ter um cara que está sendo mal interpretado, se achando que a pessoa, não, fulano se acha, tudo. Então isso é muito delicado, o julgamento das pessoas. Eu vou te ser até muito sincero, cara, no meio gospel, eu já entrevistei, eu acho que praticamente, quase todo mundo, cara. Na maioria, todo mundo é humilde, velho. Eu vou te ser sincero, tem um ou outro que eu acho que tem um pouquinho dessa coisa do artista, meio chato. 90% da turma do gospel, cara, a turma é humilde mesmo, é o povo... Só que o pessoal confunde também, às vezes, o artista tá fazendo uma turnê, ele sai de um show 4 da manhã, chegou no hotel, teve que sair às 6 para pegar um voo, fazer uma conexão, para chegar em outro lugar, sem dormir, sorrindo porque o contratante zerou o jogo.
É outra turma, outras expectativas. Aí o povo quer tirar foto, aí quer levar ele pra almoçar na casa de não sei quem, aí ele não tem tempo de dormir, aí chega, tem que passar o som, aí chega já à noite, o cara tá cansado e virou. Imagina 3, 4 dias vivendo isso. Chega no quarto dia, irmão, o cara não tá aguentando mais nada. E às vezes o cara é interpretado, por exemplo, na época que eu estava rodando com o Preto no Branco, a gente pedia uma van com ar-condicionado. Eu não precisava pedir se os contratantes gospel tivessem mais consciência. Sim. Mas eu tinha cansado de viagem, velho. Num lugar, tipo Manaus. Quente. Você entra Quente, cara, úmido, como você entra? Aí a pessoa vai, Estreliza, tá pedindo ar-condicionado. Irmão, eu não estou pedindo 500 toalhas brancas, não. É porque, infelizmente, eu tenho que falar que vocês são tão incompetentes. E já teve lugares, por exemplo, que a gente foi em Brasília, não lembro qual é o nome da igreja, que não se receberam tão bem, não botaram a gente num hotel tão maravilhoso, levar para jantar num lugar tão legal. Então, assim, as pessoas também que tem que. Às vezes. Então, assim, as pessoas julgam mal, às vezes, cara. É que o pessoal não tem muita noção. Vendo e conhecendo um pouco algumas pessoas do meio, pregadores principalmente, né? Lá no Carisma a gente lida com muitos pregadores, muitos professores que rodam o Brasil, rodam o mundo, e estão num lugar, estão no outro. Às vezes as pessoas que recebem, elas não têm muita noção. A pessoa acabou de chegar, chegou de um voo, está cansada. A pessoa, não, eu quero te levar lá na casa de fulano, e vou te levar também na casa de ciclano, aí vou te levar mais não sei aonde, aí quando der a hora da sua pregação, eu te levo direto para a igreja e depois você vai direto para o aeroporto. E quer que a pessoa esteja completamente sorriso. Vou te dar 2 exemplos aqui, ó, 2 artistas, Fernandinho e Thales Roberto. Olha pra você ver, eu vou falar aqui é delicado. Vamos lá, 2, eu trabalho com os 2. 2 pesos pesados. Eu trabalho com os 2. Então, sou amigo pessoal dos 2 e trabalho com os 2, dirijo o projeto dos 2. Aí você pega o Fernandinho, ele não é um cara carismático, velho. Ele é um cara mais fechado, mais emburrado. É um cara mais... Personalidade. Ele chega no palco ali, ele transforma. Ele saiu daquele ali, cara, ele não gosta de tirar foto. Não é porque ele é metido, não. Ele é um cara discreto, é o jeito dele. Sim. Não é estrelismo, não é soberba, não é orgulho, não é nada. É o jeito dele, a vida dele. Não é você querer tirar do cara que ele não tem pra dar. Ele é assim, mais fechado. Ele brinca mais com os amigos íntimos, com os filhos, com a família. É assim, em geral, ele não gosta, cara. Em muita festa, muito coisa, vai tirar foto. O Thales. O Thales já é aquele cara que chega e tal, e tira foto, e vira a cabeça pra baixo, e pega menino, vira, e chora, e pula, e todo mundo assim, ó. É o Thales. Sim. Aí, há um tempo atrás, tem um episódio. Então, quem olha, você fala assim, não, o Fernandinho é estrela, o Thales é humilde. O Thales é do povo e o outro lá é... Mas não, os 2 são humildes. E quem teve um problema com soberba há pouco tempo foi o Thales. Pouco tempo não, já tem, graças a Deus, tem muito tempo. Foi o próprio Thales. Que óbvio que Deus também tratou o coração dele ali. Giovanni. Não, mas não, isso é verdade, todo mundo sabe disso, o próprio Thales. Sim. Claro. E Deus, hoje, eu falo que hoje eu estou contando, por exemplo, cara, você vê como é que Deus trabalhou o coração dele. Trabalhou aquele momento que ele está vivendo, e aquele episódio inseriu várias situações. Cara, que coração humilde que o Thales tem. E muitos ainda ficam aqui pegando um episódio de 8 anos atrás. Não esquece, trazendo, né? A pessoa não sabe deixar pra trás. Isso não me convence, não. Porque eu não convenço é idiota, velho. Te convencer de quê, mano? Ele é mesmo. E o Thales, cara, vou te ser sincero. Eu viajo com ele. Meu irmão, eu não consigo entender como ele consegue, velho. A energia, a atenção que ele dá. Porque as pessoas já esperam do Thales essa energia. E uma coisa que nós cristãos deveríamos acreditar é que nós vivemos transformações de vida, né? Claro. Hoje, amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje porque o Espírito Santo está trabalhando em mim, eu estou vivendo transformação, eu estou sendo transformado de glória em glória. Então, se a pessoa teve um episódio lá atrás, não quer dizer que aquilo ali marcou o resto da vida dela. Ela está vivendo transformação, Deus está trabalhando no coração. Claro, claro. Meus queridos, ô Giovanni, aqui Sim. nós brigamos com o tempo aqui, né, cara? Então, eu quero te agradecer. Lembrando o pessoal de casa aí que está nos assistindo, seja na internet, seja aí pela Rede Super mesmo, onde você estiver assistindo. Esse que é o Giovanni Ganda, da Rádio Super The Voice, como eu falo, né? Giovanni The Voice. Giovanni, brigadão, cara, pela participação aqui, a contribuição ao nosso papo aqui, cara. Eu acho que ele travou. Olha, travou, tá vendo? Aí, ó, caiu o sinal. Mas fica o nosso agradecimento aqui. Não paga a internet, dá nesse mesmo. Aí.